Ó Senhor, eu quero estar disponível em tuas mãos, minha vida em teu altar, em total consagração. Eu nasci para te servir, sou escravo da tua graça. Vem minha vida dirigir, és oleiro, eu sou barro em tuas mãos. Bom dia, irmãos. É bom estar aqui com vocês. Muito bom. Um dia de muita alegria hoje, né? Que bom. Vamos abrir as nossas Bíblias, não vamos demorar. Deixa eu pegar minha colinha aqui. Em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Está aqui. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Eu quero falar de uma dessas armas poderosas em Deus. Eu já falei sobre a oração em outra ocasião, que é uma das armas poderosas em Deus, disponível a nós. E a outra arma da qual eu quero falar hoje é o jejum. Há cerca de 2 meses atrás, nós estávamos numa reunião por vídeo. Era uma reunião de presbíteros e líderes do Brasil inteiro. Estávamos falando sobre o momento atual da igreja, os jejuns semanais que estamos fazendo. E o Vanjo, então, lembrou, irmãos, é melhor conversar de mais perto, explicando os motivos da nossa oração e jejum, para que os irmãos entendam melhor. Ele estava em dúvida se os irmãos estavam entendendo bem os motivos por que orar e jejuar. E eu saí dali pensando, mas será que os irmãos também estão entendendo como jejuar? Nós sabemos como temos que jejuar, ou por iniciativa própria, ou quando somos convocados. E aí eu fui meditar mais sobre o tema, e Deus falou comigo algumas coisas. Não pretendo, não tenho a mínima pretensão de achar que isso aqui é tudo sobre jejum. Nós já ouvimos muita coisa sobre jejum e com certeza iremos ouvir outras. Eu só quero trazer um pouco mais de luz sobre o jejum, sobre o tema, e talvez uma compreensão um pouco melhor em alguns aspectos onde não estava tão claro para nós. Essa é a ideia, repartir com vocês um pouco mais daquilo que eu aprendi nesses dias. E, como diz o texto aqui, Deus nos deu armas poderosas e eu entendo que o jejum é uma dessas armas, assim como a oração. Acontece que a oração, ela entrou para a nossa vida cotidiana, faz parte da vida do discípulo. A gente não consegue imaginar um discípulo que não ora. Alguns oram mais, outros oram menos, mas todos oram. Talvez não oramos como deveríamos orar, né? Temos também talvez que aprender muita coisa sobre oração. Mas o jejum, quando eu olho assim de modo geral, tá, irmãos? Eu sei que tem gente aqui que jejua, e que jejua provavelmente mais do que eu. Mas eu estou dizendo que quando olho no geral, a impressão que tenho
é que o jejum não entrou, assim como a oração, na nossa vida cotidiana. Pelo menos não no nível que eu entendo que seria satisfatório. Se a gente olhasse e falasse, puxa, a igreja jejua. Quando é que nós vamos poder dizer assim, essa é uma igreja que a gente sabe que ora, mas a gente sabe que jejua. E a gente nem tem costume de pedir aos irmãos para jejuar. Não sei se é porque a gente não crê, não sei porquê, mas quando a gente tem um pedido, né, de ajuda, a gente fala, orem por mim. Mas nunca ore e jejue. E quem pede ajuda também não pede que jejue. Só pede, orem por mim, porque não sei se está no subconsciente ou é consciente mesmo. Ele sabe que pode contar com as orações. Com as orações a gente não tem dúvida de que podemos contar. Já com os jejuns, porque parece que a prática não é assim tão visível quanto é a prática da oração. Alguns anos atrás, nós ouvimos alguns irmãos falando e difundimos, eu mesmo usei muito essa frase, que o jejum turbina a oração, ou potencializa a oração. E, ao falar isso, a gente não se dá conta de que estamos diminuindo, irmãos, o valor e importância tanto do jejum como da oração. Primeiro, vamos pensar sobre a oração. Se o jejum, se o motivo, né, eu não acredito que seja nem nenhum dos motivos, posso ter vários motivos para jejuar, mas para potencializar a oração, para turbinar a oração, esqueça isso. Isso é uma bobagem. Por quê? Porque se nós afirmarmos isso, nós estamos dizendo o que sobre nossas orações quando não é acompanhada de jejum. E se você é uma pessoa que fica um mês sem jejuar, e como é que é a sua oração? Uma daquelas bombinhas de festa junina? Não, irmãos. A oração sem jejum, é uma carga de dinamite. É uma arma poderosa em Deus. Independente do jejum. A oração é uma arma poderosa em Deus. Isso é um bom consolo, não? Isso é um alívio, não? Se você acha, poxa, tenho que eu jejuar porque minhas orações acho que não está chegando. Não é por conta de que você não jejua. O motivo pode ser outro. A oração é uma arma poderosa em Deus e o jejum uma outra arma poderosa em Deus. Então, um não é acessório do outro. Acessório é tudo aquilo que é importante, mas também é descartável. Não é indispensável. Então, eu não posso dizer que o jejum é para complementar, porque pode faltar na minha oração diante de Deus, só vai funcionar e vai ficar melhor se tiver jejum. Não. Não é isso. Todos que oram, ou melhor, nem todos que oram jejuam. Contudo, todos que jejuam, oram. Não sei se pode ter alguma exceção, em alguma situação, alguém não orou. Fica até difícil pensar, né, como é que alguém jejuou e não orou. Aí você pergunta, pode? E tem valor? É isso que eu estou dizendo. Se você jejuar e não orar, você também está usando a outra arma que eu estou dizendo. Porque ela não é complemento da oração. O jejum é uma arma poderosa em Deus. Vocês nunca viram alguém chegar diante de Deus sem falar nada, sem falar uma palavra, e sair dali com o coração arrebentado, chorando,
Deus falou com ele, às vezes sem estar de jejum, sem estar em jejum. Então, às vezes, não precisa orar. Agora, você imagina em jejum. Daqui a pouco eu vou estar falando. Você imagine, se alguém sem jejuar, às vezes é sem palavra, Deus te arrebenta. Então, o jejum é uma outra arma. É que a gente não consegue desassociar. E eu vou dizer por quê. Eu penso, é claro que a gente corrige isso, mas de uma forma inconsciente, em algum grau, todos nós tratamos o jejum como uma troca de moeda. Ou, aliás, como uma moeda de troca. Parece que nós vamos jejuar para pedir alguma coisa. Aí o jejum vai turbinar o pedido. O jejum vai turbinar. Deus vai se sensibilizar, vai mexer com Deus. Irmãos, o jejum não é para mudar a mente de Deus em relação a nós. Mas ele vai mudar você primeiro, vai mudar a mim primeiro. É para tratar com você o jejum. É uma arma que vai, poderosa, que vai quebrar você, vai arrebentar você. Você vai ficar reduzido ao tamanho do que, na verdade, você é. Porque não é isso que nós dizemos. Nós geralmente achamos que somos o grande coisa ou alguma coisa. Vamos para Isaías 58. Vamos começar a entender um pouco melhor sobre o que é o jejum. Eu não vou ler tudo, mas tem alguns versículos aí a partir do 58:1. Clama em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Então, Deus está falando com Isaías para ele levar uma palavra como essa, em reunião geral, que todos precisam ouvir o que ele vai falar. E ele vai falar sobre o jejum. E ele queria que todos ouvissem. Os próximos versículos. Dizendo, porque, acho que pulou para o 3, né? Mas todavia me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça e têm prazer em se chegarem a Deus, dizendo, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos as nossas almas e tu não o sabes? Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Eis que para contendas e debates jejuais e para ferirdes com punho iníquo, não jejueis como hoje, para fazer ouvir a voz no alto. Para fazer ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflige a sua alma, que inclina sua cabeça como junco e estenda debaixo de si saco e cinza. Chamaria tu isto jejum e dia aprazível ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi? Que solte as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo e que deixe livres os oprimidos e despedace todo o jugo? Tá bom até aqui. Eles foram repreendidos, porque, vamos explicar o contexto. O povo de Israel era um povo acostumado a jejuns. Primeiro,
tinha pessoas com iniciativa própria, que ia para o jejum, mas também, às vezes, eles eram convocados às vezes, pelo próprio Deus, e isso foi se incorporando na vida cotidiana deles, como uma tradição. Agora, aqui, nesse ponto, eles estavam jejuando. Obrigado. E não via resultados. E aí é que, quando Deus fala com Isaías para dizer para eles, olha, vocês é um povo bem intencionado, vocês querem justiça, e vocês estão jejuando e vocês estão dizendo, por que não recebo? Por que não vem nada do alto? E Deus desnuda o coração deles e revela como que é o coração deles. Como é que eles iam para o jejum? Ora, passava fome. Eles estavam passando fome. Porque eles ficavam sem comer. Enquanto isso, a cabeça ocupada com as contendas. Alguns deles iam trabalhar e esquecia que estava de jejum. Começava a discutir. Era assim que estava. O coração não mudou nada. Então, jejuar, vamos dizer primeiro o que não é. Não é só deixar de comer, passar fome, fazer pedidos a Deus e receber benefícios do alto. Talvez alguns de nós já tenham feito muito isso. Ficar sem comer durante um tempo, vai sentir fome, vai pedir a Deus e não recebe nada do alto. Irmãos, é preciso primeiro mudar o coração quando entrarmos no jejum. É uma das raras oportunidades que nós temos de nos humilharmos. E é necessário, sabe por quê? Primeiro eu, mas todos vocês são orgulhosos. Todos. Mas quem quiser ter orgulho de não ter orgulho, é só dizer eu não. Todos nós nascemos com essa praga. É a mais excretável das heranças que nós carregamos. Ou senão, não tinha necessidade de Deus estar pedindo que nós nos humilhemos. Por que é necessário nos humilharmos? Porque Deus resiste o orgulhoso. Deus não quer falar com gente orgulhosa. Ele dá graça aos humildes e resiste ao soberbo. Então, primeiro tem que se humilhar. Irmãos, vocês imaginam como que Deus vê o orgulho? Se tudo começou com essa praga, tudo que há de ruim no mundo, tem no orgulho aí a origem. Você imagina o céu, o ambiente do céu, perfeito. E de repente um daqueles seres se enche de orgulho e azeda tudo. Tudo. E eu vou dizer, o mais santo de nós aqui, o mais santo, se Deus arrebatasse para o céu agora, do jeito que está, e azedar tudo lá de novo. E é por conta do orgulho. E acabar com tudo. Então, isso tem que ser tratado aqui nessa vida. E é claro, num piscar de olhos, se Jesus voltar agora, nós vamos ser transformados e vamos ser humildes como eles. Ou se não, se formos sepultados, o Senhor, na sua ressurreição, nos dá um corpo glorificado, mas
no céu não vai entrar gente orgulhosa. Deus não vai deixar. Vamos para o Levítico. Levítico capítulo 16, a partir do versículo 29. E isto vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, ao 10 do mês, afligirei as vossas almas. E nenhum trabalho fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Isso aqui era o jejum anual, né, que Deus tinha estabelecido para o povo judeu. E afligireis as vossas almas. Aí, quando aparece essa palavra, afligireis, é jejuar. Quando você vai procurar no original, é jejuar. Então, jejuar também é afligir a alma, é humilhar a sua alma. O orgulho, ele reside na nossa alma. E é por isso que Deus está falando, afligireis a vossa alma. Porque é onde mora o orgulho. É onde você diz que você é, que você sabe. E Deus quer abater. Deus quer abater o orgulho. Deus quer abater. Isso era uma exigência, vou tentar resumir. Deus havia falado, toda alma que pecar, essa morrerá. Mas Deus não queria matar. Então, Deus instituiu o sacrifício. E o indivíduo que pecava tinha que levar no templo a oferta pelo seu pecado. Podia ser um cordeiro, mas se a pessoa não tivesse condições, podia ser uma pomba ou uma rolinha. Ninguém ia ter desculpa que não podia ter. Qualquer um poderia fazer uma armadilha e pegar uma rolinha. E levar lá e oferecer como oferta pelos seus pecados. Mas Deus sabia que nem todos iriam. Talvez porque ficou doente, ou porque foi negligente mesmo. Aí Deus instituiu o sacrifício diário, que era provisório. E eram 2 sacrifícios diários. Um era feito pela manhã, que era para apagar todos os pecados que o indivíduo teria cometido durante a noite. E outro sacrifício era no final da tarde, por todos os pecados que foram cometidos durante o dia. E aí os sacerdotes se encarregavam de fazer tudo isso, o abate dos animais, como oferecia, tudo. Mas era provisório. O pecador não estava livre da obrigação de um dia ir lá no templo e levar a oferta pelos seus pecados. Mas Deus sabia que poderia passar um ano e o cara não iria. Ou porque ficou doente, ou porque foi negligente. Aí Deus institui o sacrifício anual. Que Deus bom, né? Ele não queria matar. Então ele institui o sacrifício anual e fala, olha, isso aqui é pelos pecados que você cometeu o ano todo. Você nem vai precisar trazer mais a oferta pelos pecados. Mas tem uma coisa, Deus não abriu mão de uma única coisa. Nesse dia, vocês vão afligir a alma de vocês. E quem não fizesse isso ia ser executado naquele dia. Porque aí todos foram convocados para, nesse dia, se humilhar. A oferta já tinha sido feita. Mas Deus estava requerendo o quê? Arrependimento, contrição. Não é só convicção de pecado. Aquilo que a gente estava conversando agora há pouco sobre ser racional, é que ter convicção de pecado não é uma coisa tão difícil, irmãos. Se você usa a lógica, você só fala, poxa, isso que eu fiz é terrível.
eu me arrependo. E isso é arrependimento? Deus requer arrependimento, contrição, humilhação. E o jejum, irmãos, reveste tudo isso com um significado tremendo. E é por isso que é uma arma poderosa em Deus. Porque Deus, ele atenta para isso. Ele vê você se jogar no pó, em humilhação diante dele. E aí é por isso que eu digo, ainda que você não orasse, ainda que você não dissesse uma palavra, é o gesto que está revestido de significado. É essa arma poderosa, que você não vai precisar dizer uma palavra. E Deus diz, não vou matar mais, vou te poupar. Isso, o que ele quiser dizer, aí vem o resultado, que eu não sei o que é. Nem sempre é material. Mas vem porque ele disse que tem uma recompensa e que é pública. Vamos para Mateus. Deixa eu ver como que está o meu tempo aqui. Tem tempo. Então, antes de Mateus, vamos ler alguns outros textos aqui. Vamos para Esdras, capítulo 8, versículo 21. Então, apregoei ali um jejum, junto ao rio Ava, para nos humilharmos diante da face de nosso Deus. Para ali pedimos caminho seguro para nós, para nossos filhos e para todos os nossos bens. Apregoei um jejum, ou seja, para em humildade, quem sabe depois, em humilhação, ele pode nos ouvir. Então, o jejum é esse gesto de humildade. Ele está revestido de significado que vai te dar humilhação. E ele vai produzir santificação e comunhão com Deus. Porque se tirar o orgulho, a gente da frente, tira o orgulho da frente e ele pode ficar conosco. Ele resiste ao soberbo. Agora aqui o que aconteceu? Esdras tinha que fazer uma viagem da Babilônia para Jerusalém, levando um povo, levando utensílios do templo, e tinha animais e muitas crianças. O rei ofereceu uma escolta, ele não quis. Só que depois ele se arrependeu. Quando ele chegou no rio, que ele olhou para a multidão, viu as criancinhas, povo indefeso. E ele tinha falado para o rei o seguinte, não precisa da escolta, porque eu tenho um Deus poderoso. E ele está conosco. Aí, irmãos, isso é importante. Às vezes, até na maneira de a gente professar nossa fé, pode estar cheio de arrogância. Depois eu vou comparar isso com o que Jesus fez. Que o Jean estava me lembrando aqui antes de nós começarmos a reunião. O Esdras falou o seguinte, não tem problema, Deus está conosco, não precisa escolta nenhuma. Depois ele falou, e agora? Aí ele faltou fé? Não. Só que ele falou, cara, não é só dizer, Deus está comigo e está tudo certo. Só tem um jeito aqui. Nós vamos ter que nos humilharmos. E nós vamos nos rasgar diante dele aqui. E aí eles fizeram, irmãos. Na beira todo mundo jejuou.
e depois fizeram uma viagem de 3 meses. Não perderam nada na viagem. Deus foi com eles. Mas ele percebeu a tempo que a arrogância podia dar ruim. Podia dar ruim só dizer, Deus está comigo e está tudo certo. Jonas capítulo 3, do versículo 4 ao 10. Todos conhecem a história, pelo menos, se não todos, a maioria. Mas vamos ler. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava dizendo, ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de saco desde o maior até o menor. Não precisamos continuar. O que acontece depois, que o assunto chega ao rei, e ele fala, todos nos humilharemos, e não deixe que nem os animais comam. Todos nós nos humilharemos diante desse Deus. E o que acontece? Deus desistiu de destruir Nínive. 1 Reis, capítulo 21. Primeira Reis 21, do versículo 21 ao 25. Eis que trarei mal sobre ti, arrancarei a tua posteridade e arrancarei de Acabe a todo homem, tanto escravo como livre, em Israel. E farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aias, por causa da provocação com que me provocaste, e fizeste pecar Israel. E também acerca de Jezabel falou o Senhor, dizendo, os cães comerão a Jezabel junto ao antemuro de Jizreel. Aquele que morrer dos de Acabe na cidade, os cães o comerão, e o que morrer no campo, as aves do céu o comerão. Porém, ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava. Então diz o texto que até então não tinha um homem mau, perverso, como Acabe. E Deus, irmãos, tinha chegado aqui com Acabe, falou, chega, você não vai mais oprimir o meu povo. E eu vou acabar com você, com seus filhos, com a sua mulher, com todo mundo. E aí falou para Isaías, vai lá e fala para esse sujeito, eu vou matar ele na praça pública. E ele vai e fala, sabe o que o cara faz? Versículo 27 a 29. Olha o que acontece. Sucedeu, pois, que Acabe, ouvindo estas palavras, rasgou as suas vestes e cobriu a sua carne de saco e jejuou. E jazia em saco e andava mansamente. O orgulho foi quebrado. Então veio a palavra do Senhor a Elias tisbita, dizendo, não viste que Acabe se humilha? Ele estava jejuando. Deus fala, não vê que ele se humilha perante mim? Por isso, porquanto se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho trarei este mal sobre a sua casa. Deus jogou lá para frente o castigo, mas poupou Acabe, porque ele se humilhou. Eu acho que agora podemos ir para Mateus capítulo 6. Perdão,
Lucas, capítulo 4. Lucas 4, 1 e 2. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados, ele finalmente teve fome. Bom, vocês sabem o que aconteceu lá, né? Satanás apareceu, aí, cara de pau, atrevido. Ele tentou extrair alguma coisa ruim de Jesus. Se ele extraísse, irmãos, não seria só fazer a vontade, mas se Jesus se orgulhasse, já estaria tudo perdido. E olha como que Jesus combate a Satanás. Ele fala, olha, se tu és filho de Deus, joga-te daqui lá embaixo. Porque está escrito que a teus respeitos dará ordem aos anjos, não deixa você tropeçar em pedra alguma. O que Jesus respondeu? Não tentarás ao seu Deus, também está escrito. Ele dava glória a Deus, não se colocava no mesmo nível que Satanás. Ele tenta de novo. Fala, transforma essa pedra em pão e come. Se é filho de Deus, Jesus falou, nem está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Dava glória a Deus, não se igualava. O nosso Senhor, humildemente, em jejum, não foi? Já começou com 40 dias, hein? E às vezes a gente geme com 4 horas. 4 horas parece uma eternidade. 40 dias, cara. Aí Satanás fala, vem aqui que eu vou te mostrar aqui. Aí alguns dizem que ele olhou para baixo e viu a cidade, outros dizem que numa visão ele viu todos os reinos do mundo. O fato é que Satanás disse, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Irmãos, que cara de pau. Jesus não podia dizer, tudo isso é meu, eu fiz tudo isso. Ele dá glória ao Pai. Não se coloca no mesmo nível. Ele fala, está escrito, só o teu Deus adorarás e prestarás culto. Olha que humildade, irmãos. Diferente de Esdras lá, né? Então, às vezes, nós somos orgulhosos, prepotentes, arrogantes, inclusive quando está orando. Às vezes, alguns irmãos orando demonstra, é ridículo, mas a pessoa não percebe. Quando eu comecei a falar sobre oração, há uns anos atrás, como uma arma poderosa em Deus, eu aprendi uma coisa, de lá para cá eu tenho exercitado. Eu não sou de muitas palavras na oração. Eu fico caçando as palavras, porque, o que é que eu vou falar para Deus? Primeiro, Ele já sabe. E não pode ser no automático, não é? Ligou na tomada e vai saindo. Tem que ser palavras verdadeiras. É isso que é essencial. Tem mais algumas coisas que são essenciais na oração. Mas tem que ser verdadeiro. Se põe na tomada, no automático, não vai sair verdadeiro. E aí é que a pessoa não percebe, o vocabulário trai.
E ela consegue chegar na presença de Deus cheia de orgulho. Então é bom ir pensando, às vezes é tanta pressa, né, para orar que vamos que vamos. E ainda bem que Deus é Deus, né? Mas, cara, é bom pensar, estou falando, cara, ele sabe já tudo, o que é que eu vou falar? Tenho um cuidado aqui com o que eu estou falando. Irmãos, ele é Deus. Não precisa você fazer nada para impressioná-lo, não precisa palavras bonitas, ele só quer que seja verdade. Lembra da samaritana quando perguntou: o meu povo diz que o lugar de adorar é no monte, o teu fala que é no templo. E daí Jesus falou: minha filha, o lugar é onde tem espírito e verdade. É isso que é importante. Então, Jesus, ele venceu o diabo, irmãos, e eu não tinha pensado nisso antes, tá? Porque ele foi humilde. Aquilo que o Jean estava falando, cara, a tentação era ser orgulhoso. Ele queria arrancar de Jesus algo que a gente pode pensar, é menor do que fazer a vontade, mas já ia estragar tudo. Tudo não começa aqui dentro. Jesus não era orgulhoso. Jesus não era orgulhoso. Jesus era humilde. E é por isso que é necessário nós nos humilharmos, porque nós somos pessoas, algumas com mais e outras com menos, mas orgulhosas, ou com orgulho. Lucas 5, ainda, não, estava no 4, né? 5, 33 e 35. Disseram-lhe então eles: por que jejuam os discípulos de João muitas vezes e fazem orações como também os dos fariseus, mas os teus comem e bebem? E ele lhes disse: podeis vós fazer jejuar os filhos das bodas enquanto o esposo está com eles? Dias virão, porém, e que o esposo lhe será tirado, e então naqueles dias jejuarão. Ora, estavam questionando Jesus por que os discípulos dele não jejuavam. Mas os fariseus jejuavam 2 vezes por semana, que é uma média razoável. Eu diria acima da média, 2 vezes por semana. 2 vezes é acima da média. Agora, eles não questionam Jesus. Eu não sei se eles sabiam que Jesus tinha jejuado 40 dias, ou se eles sabiam que Jesus, de vez em quando, estava em jejum. Mas eles não questionam Jesus. E Jesus responde dizendo: olha, lembram de uma festa de casamento? Os amigos do noivo que está servindo aos convidados não pode jejuar enquanto está servindo as mesas. Era uma festa que às vezes durava 7 dias. Agora, depois que termina a festa, tudo passou o casamento, aí é outra coisa. Mas não pode jejuar enquanto está na festa. Assim, eu digo para vocês que quando o noivo for tirado, eles vão jejuar. Irmãos, o noivo foi tirado. O que Jesus está dizendo é: eles vão precisar de armas. E Deus nos municiou, Deus nunca nos deixou sem armas.
Por isso que Paulo fala que temos armas poderosas em Deus. Jesus sabia que nós iríamos precisar. Ele disse, eles vão usar. Só que nós usamos pouco. Mateus 6. Mateus 6, 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto, te recompensará publicamente. Então tem uma recompensa. Tem resultado. E as pessoas irão ver. Eles também, penso eu, me arrisco a dizer, que os discípulos não eram homens de oração. Deviam orar pouco. Eu não lembro de uma passagem onde diz que eles estavam orando, enquanto Jesus estava em outro lugar, ele estava esperando Jesus orando. Não acontece isso. A gente vê várias passagens, Jesus se retirando para orar. Jesus, sim, estava sempre orando. Mas eles eram fracos em oração e fracos em jejum. Mas Jesus acreditava que eles iam usar essas armas, tanto a oração como o jejum. Jesus falava, eles vão usar. Agora, Mateus 16, ainda 16 e 17. Vejam que é na mesma conversa, né? É o mesmo diálogo, é o Sermão do Monte. Tinha acabado de falar da oração, aí ele fala, e quando jejuardes? Então, ele está acreditando que nós vamos usar. Não vos mostreis contristado como os hipócritas, porque desfiguram seus rostos para que pareça aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Bom, é importante dizer, irmãos, que não é quantos dias você jejua ou você se propõe a jejuar. Pode até ser horas. Mas uma pessoa que acorda pela manhã e não faz a sua primeira refeição, e não sei até que horas vai ficar sem comer, é muito possível que, se ele não cuidar da aparência, vai se perceber que ele está em jejum, que ele não se alimenta. Então, Jesus fala, olha, lava o seu rosto, penteia bem o cabelo, não vai chamar atenção para você, não é para que os irmãos saibam que você jejua. Quem precisa saber, está vendo. Agora, me chama a atenção que Jesus está falando de um jejum que pode abater, né? Fazer você ficar com um semblante um pouco caído. E aí eu quero aproveitar, vou ser muito breve, porque tem práticas de outros tipos de jejum. Ficou muito famoso que as pessoas falam de jejum de Daniel, que seria se abster de alguns tipos de alimento, mas pode ingerir outros naquele tempo. Irmãos, está fazendo bem para você? Tem tido resultado? Beleza, não estou condenando a prática. Agora, Daniel, ele não ensinou a fazer jejum. Ele não falou, olha, vou ensinar vocês aqui, quando vocês forem jejuar, ele não ensina sobre jejum. Ele relata uma experiência. E muita gente está querendo copiar essa experiência. Agora, experiência não é doutrina. Doutrina é aquilo que Jesus ensinou. Então, o jejum que Jesus ensinou é doutrina.
E esse pode deixar você um pouquinho abatido. Mas é o que Jesus ensinou que nós temos que fazer. Mas não precisa ser 40 dias, tá, irmãos? Não, não é 40 dias. É que ele é Jesus, né? Não é 40 dias. Agora, se eu quero buscar o ensino sobre jejum, é o que Jesus falou. Se alguém falar para você, vá ali na rua Santo Antônio, porque eu passei lá e eu achei uma nota de R$100. Aí você vai para achar Pode ser que a segunda, a terceira pode achar. É difícil, né? Mas, irmãos, experiência não funciona para todo mundo. Experiência não é autoridade. Agora, o que Jesus ensinou é doutrina. Embora eu não consigo ver o que ele está falando no imperativo, como se fosse um mandamento. Senão a gente ia ter que disciplinar todo mundo que não está jejuando. Mas é uma arma. É uma arma. E ele ensinou como usar essa arma. E, por último, eu queria lembrar aqui de uma história que é um contraste assim bem literal do que como se personifica o orgulho e a humildade. Que é aquela história que Jesus foi chamado por um fariseu, Simão, para jantar com ele. Simão preparou um banquete e convidou Jesus e seus discípulos. Ele estava curioso para saber se Jesus era o Messias. Isso sinaliza que Simão estava preocupado com a sua alma. Ele tinha convicção de pecado. Ele falou, vou chamar ele aqui. Então dizer, pode ser que chegou o homem, é o Messias. E Jesus vai para o banquete. E enquanto come e bebe, se aproxima uma mulher. O texto de Lucas fala que era uma mulher pecadora. E pecador todo mundo é, mas dizer que aquela mulher é pecadora é porque ela era uma prostituta. E aquela mulher, ela quando vê Jesus, ela vai até onde Jesus está, ela cai aos pés de nosso Senhor e começa a beijar os pés de Jesus. E ela tem em uma de suas mãos um vaso com um precioso perfume. E ela pega esse perfume todo e joga nos pés de Jesus, começa a lavar os pés de Jesus. E depois ela começa a enxugar os pés de Jesus com os seus cabelos. E Simão, ele começou a pensar, esse nem Messias é, nem profeta é, quanto mais Messias. Porque se ele fosse um profeta, ele sabia que essa mulher é uma pecadora. Simão estava cheio de orgulho. E quando nós estamos cheios de orgulho, nós não conseguimos ver as pessoas como melhor do que nós. A gente só vê o lado ruim, o que tem que ser criticado. A gente não se vê como uma pessoa tão má. A gente não se conhece. Mas aquela mulher, ela sabia, ela estava tendo uma profunda revelação de quem ela era. Ela sabia que era indigna. Mas aquele gesto dela estava revestido de significado. Era humilhação, contrição,
Arrependimento verdadeiro. E Jesus, que conhece os nossos pensamentos antes deles serem formados no cérebro, ele disse: Simão, eu tenho uma coisa para te dizer. Ele falou: dize-a, mestre. Ele disse: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50 denários. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, ele perdoou a dívida do de 500 e perdoou a dívida do de 50. Qual dos 2 o amará mais, Simão? Ele pensou e disse: bom, eu tenho por certo que aquele que devia 500, porque a dívida era maior. E Jesus disse: disseste bem, Simão, pois eu entrei em tua casa e tu não me deste um ósculo santo. Tu não me beijaste o rosto, mas essa mulher não cessa de beijar os meus pés. Tu não ungiste minha cabeça com óleo, mas a mulher lava os meus pés com óleo precioso. Simão, eu vou te dizer uma coisa: a quem pouco se perdoa, pouco ama. Mas a quem muito se perdoa, muito ama. E Jesus não estava dizendo com isso que Simão tinha poucos pecados, mas ele enxergava poucos. Era como ele se via, com poucos pecados. Então, o orgulho e a humildade. Irmãos, deixa eu, rapidinho. Um se humilha e a questão não é só reconhecer os seus pecados ou o pecado do outro. A questão é reconhecer quem Deus é, quem Jesus é. O humilde reconhece Jesus e se curva. O orgulhoso começa a ter problema com Deus. Ah, ele não é profeta. Então não é só um problema com o outro. É um problema como você enxerga a ele, o Senhor. Então, um humilde enxerga o Senhor e se dobra, e serve, e curva, e se curva. O orgulhoso começa a fazer questão, começa a questionar. E aí Jesus dá essa resposta que desconcerta qualquer pessoa, né? Amém, Jean. Irmãos, quando é que podemos dizer que essa igreja é uma igreja que ora e uma igreja que jejua? Quando nós percebermos que todos os irmãos jejuam pelo menos uma vez por semana. Por isso que eu falei que os fariseus já estavam acima da média, jejuando 2 vezes por semana. Meus irmãos, não vou estar falando em quantas horas, mas se nós jejuarmos uma vez por semana, o mês tem 4 semanas, nós vamos estar em jejum em todas as semanas do mês, pelo menos uma vez. Então, assim, podemos dizer, nós jejuamos. Nós somos uma igreja que jejua. Mas não é só isso. Todos concordam que quando estamos de jejum, ainda que não tivéssemos toda a compreensão de se despojar, de se esvaziar, porque é isso que você está fazendo. Não é só se esvaziar da comida, mas é um esvaziamento, é um gesto de humilhação. Você vai estar santificado, você está separando, está se separando. Então, se fizermos isso uma vez por semana, esse intervalo entre um jejum e o outro é arma, irmão, é alimento, vai nos dar condição de sermos treinados a viver e andar no Espírito. Porque Paulo diz, andai no Espírito e jamais cumprirei as concupiscências da carne, os desejos da carne. Ora, não quer dizer que eu só ando no Espírito quando eu estou em jejum. É que quando eu estou em jejum, eu sinto isso de uma forma mais plena.
E isso é bem melhor, viu, irmãos, do que pensar, estou jejuando para receber alguma coisa. Isso é bem melhor, sentir que é mais pleno essa questão de estar no Espírito, em humildade, em total dependência, reverência a Deus. E aí, é mais uma arma que vai me ajudar para a santificação. Então, o jejum produz humildade, santificação e comunhão com Deus. Que Deus nos abençoe. Senhor querido, muito obrigado pela forma tão graciosa que o Senhor nos comunicou a Tua Palavra e tem comunicado a Tua Palavra nessa manhã. Agradecemos ao Senhor no nome de Jesus e recebemos e entendemos que isto é fruto do Teu amor, do Teu cuidado para conosco. Ajuda-nos, Senhor querido, nessa prática aqui falada da necessidade do jejum, Senhor. Ajuda-nos para que sempre possamos ter o coração correto ao adentrarmos num período de jejum. Segue falando conosco. Pedimos a Ti no nome de Jesus. Amém. Tu és meu Deus, és um oleiro e eu sou barro. Ó Senhor, tu és meu Deus, faça em mim, Senhor, segundo o teu querer. Oh Senhor, minha vida está em teu altar. Molda-me, ó oleiro celestial. Faz de mim um vaso para a tua glória, Senhor. Um vaso para o teu amor. Senhor, eu quero estar disponível